Boa noite, pessoal. Aqui é o Felipe, né? Aqui do CFP Taquaralto. Vou dar um tempinho aí pra galera ir se aproximando, pra gente poder começar a nossa live de hoje. Vamos falar sobre o curso técnico em manutenção e suporte de informática. Então vou dar só um tempinho aí pra galera poder adentrar a live pra gente poder começar. Pois, bora lá, né? Já tem as 20 pessoas aí? Beleza. Então, vamos começar. Pessoal, como eu falei agora há pouco, eu me chamo Felipe Rodrigo, eu sou instrutor aqui no CFP Taquaralto, sou licenciado em computação pelo IFTO de Araguatins, sou pós-graduando em segurança da informação e vou estar aqui hoje para vocês para falar sobre o curso técnico em suporte, manutenção e suporte informática. Bom, a gente tem algumas pautas hoje para poder falar aqui com vocês. Primeira pauta, a gente quer ver vou falar para vocês quais são as vantagens do curso técnico, o que faz nessa área e como encontrar as melhores vagas. A gente podemos ver aqui a nossa mesa, a gente tem alguns componentes. Esses componentes eles estão diretamente ligados ao curso. Óbvio que não tem todos aqui, mas tem alguns componentes principais. E eles estão totalmente ligados ao curso que vocês vão vir a fazer aqui no Senai. Para iniciar, pessoal, eu poderia dizer para vocês aqui que o curso ele vai ser das 19 às 22 e ele vai iniciar, tem uma previsão de início no dia 6/2 de 2023, com término no dia 15/3 de 2024. Então o curso ele tem 1000 horas, são 1000 horas que vocês vão adentrar no curso de técnico em suporte e manutenção e suporte informática. E também eu vou dizer para vocês que vocês vão ver algumas áreas específicas nesse curso. A gente pode ver que o curso, a grade dele, ele é bem desenvolvido, né? A gente tem boas práticas de gestão de TI, temos a questão de introdução à tecnologia da informação, temos introdução a projetos, como é que a gente vai fazer um projeto nessa área, temos também como configurar e instalar periféricos. Então a gente tem aqui um periférico bem específico, né? Que é uma placa de vídeo. Então essa placa de vídeo, a gente sabe que o computador, para que ele consiga ter um desempenho gráfico bom, a gente precisa ter esse aqui é fundamental para que isso aconteça, né? A placa de vídeo é fundamental para que isso aconteça. Então a gente vai mostrar como é que faz essa instalação, vai mostrar como é que é feita essa manutenção e todo esse processo. E aí as matérias também tem uma matéria bem específica que é a introdução à indústria 4.0. Quando a gente fala de indústria hoje em dia, a gente sabe que estamos na indústria 4.0, internet das coisas, temos a implementação do 5G. Então tudo isso aí a gente vai tratar aqui no curso, pelo menos a introdução a como é que funciona esse processo, para que vocês tenham a capacidade de conseguir chegar no mercado e entender como funciona e fazer toda a parte de manutenção, toda a parte de suporte para essa área. Então a gente tem também aqui temos também na grade curricular lógica de programação, e essa lógica ela vai ajudar vocês a terem uma tomada de decisão melhor, uma tomada de decisão mais assertiva. Então esse é o processo. Temos também a área de redes. A área de redes é uma área que está também em expansão, né? Os computadores cada vez mais estão conectados. Então essa área de redes é também vista no curso. Vocês vão ver aí através de uma matéria que vai ensinar vocês como é que é feito esse cabeamento, como é que é feita essa interligação via wireless e por aí vai, né? E temos também a instalação, que é o carro-chefe, instalação e manutenção de microcomputadores, que é o foco do curso em si. Vocês vão ter uma base, né, de cada parte do curso e vão também pegar essa parte que é o foco do curso, que é a questão da instalação e manutenção. Então a gente vai ver como é que é feita as manutenções preventivas, como são feitas as manutenções corretivas. Vocês sabem a diferença entre uma e outra. A manutenção preventiva ela é feita quando você limpa alguma coisa ali, está muito suja. A gente sabe que o computador ele junta sujeira, junta poeira. Temos alguns exaustores, algumas ventoinhas que jogam o ar, pegam o ar frio de fora e jogam o ar quente para fora, né? Pega o ar frio que vem de fora e joga o ar quente para fora. Então faz essa troca, né? Essa troca térmica para que seja resfriado.
Então, toda essa estrutura, ela é necessária para que o computador funcione. Então, às vezes a gente não entende, né? Ah, é um computador, eu vou só acessar algum site específico, mas tem toda uma estrutura para que aquilo ali funcione. Não é somente um computador ali que a gente vai usar um mouse e um teclado, né? Ele tem todo um processo para que a gente consiga ter a utilização dele por completo. Então, inclusive a matéria, né, que a gente tem mais carga horária é exatamente essa, de montagem e manutenção, que aí vocês vão ficar capacitados para que consigam fazer toda essa manutenção e suporte à máquina, tanto desmontar, montar, limpar, que é a manutenção preventiva, e também trocar algum componente, trocar uma memória RAM, por exemplo. Temos aqui a memória RAM. Inclusive, vocês podem me perguntar, professor, mas por que você está com a luva? A luva é um EPI antistático que não vai fazer com que queime um componente desse. Então a forma correta de se pegar é utilizando ou a luva ou uma pulseira antistática, que é essa pulseirazinha aqui, ó. Então essa pulseira ela serve exatamente para isso, para evitar que você queime um componente. Então, como temos alguns componentes aqui que funcionam, por isso eu estou de luva e estou com a pulseira também, para demonstrar, além de demonstrar, mostrar para vocês. Então, fazer uma troca de uma memória RAM, por exemplo, é algo que o técnico em manutenção e suporte faz. Fazer uma troca de um HD. Ah, professor, mas eu tenho um HD aqui no meu computador, 500 GB, e simplesmente o meu computador está lento. Eu não estou conseguindo utilizar. Um dos motivos pode ser o uso do HD. O HD ele tem vida útil. Ele é um disco magnético, então ele tem uma vida útil. E aí, se você balançar muito, vamos supor que seja um notebook, o HD de notebook balança muito o notebook ele ligado, pode causar algum problema no disco magnético que temos dentro dele. Então, um dos processos seria trocar um HD desse por um SSD, que é um disco eletrônico. Ele já não tem não é mais magnético, ele é um eletrônico, né? Então, além dele ser mais rápido, por não ter que rodar o disco para que ele armazene os dados, ele também não corre tanto esse risco de ter problemas por causa do disco, né? Então é uma forma mais segura. Então o técnico em manutenção e suporte, ele vai fazer esse processo, ele vai trocar, ele vai abrir um gabinete, vai ver a placa-mãe, ver como é que está o funcionamento, ele vai limpar ela, porque sabemos que junta muita sujeira, como eu falei para vocês. Tem todo um sistema de refrigeração dentro da máquina. Esse sistema de refrigeração vai pegando às vezes poeira de fora, jogando para dentro para que resfrie. Óbvio que o intuito não é jogar poeira, mas acaba vindo a poeira junto também para fazer o resfriamento. Então essa parte de limpeza é uma manutenção preventiva. O momento que eu pego uma memória e faço a troca dela, porque eu constatei que ela está com algum problema na placa, no chip, e aí então eu já estou fazendo uma corretiva, fazendo uma manutenção corretiva, que é fazer a troca de algum equipamento. Então eu mostrei para vocês algumas coisinhas aqui. Tenho também o alicate de crimpagem, aqui já indo mais para a área de redes. A gente tem basicamente 3 pilares dentro da informática, que são os softwares, os hardware e a rede, né? Então o software trata mais da parte de software, né? Que é a parte mais lógica, é um sistema operacional, é um programa, é um Word, é um Excel. Já a parte física é mais aqui os hardwares, né? Então aqui na bancada, alguns equipamentos, componentes. E temos também redes, que é o que? É o jeito que o computador acha de se comunicar. Então vocês vão ter também aí uma introdução a essas redes, vocês vão entender como é que funciona, vocês vão entender como é que se faz um cabo desse, como é que se crimpa, né? O cabo ele vem feito, o cabo crossover, o cabo para trançado, e aí você vem e crimpa aqui, ó, o RJ, que é o conector, para que ele consiga fazer a comunicação. Então uma das formas de se comunicar é através do cabo. Temos também o Wi-Fi, que é o que deve rolar muito na casa de vocês. No celular, por exemplo, você usa o Wi-Fi, né? Então toda essa estrutura de como é que monta, como que é feito, quais equipamentos vocês vão usar, como configurar, vocês vão ver aqui no Senai. Lembrando que a primeira, não sei se já tem perguntas, vou já questionar, mas o curso vai iniciar, como eu já falei, no dia 6/2, previsto para iniciar no dia 6/2 de 2023. A matrícula até dia 27 está no valor de R$ 49,90 e a partir disso vocês vão ter 18 mensalidades de 250. Dependendo se você já foi aluno do Senai, você vai ter um desconto. Se você pagar com pontualidade, você vai ter mais algum desconto. Então é importante vocês ligarem no saque para confirmar direitinho e verem como é que é o processo para fazer a matrícula. Lembrando que o número é 6332251800. Esse é o número do saque aqui do Senai de Taquaralto.
Outra coisa, pessoal, o Senai de Taquaralto, ele fica localizado aqui na Avenida Tocantins, número 06A, quadra 09, setor Morada do Sol, Taquaralto, né? Então, Taquaralto aqui em Palmas, viu, pessoal? Aí eu vou abrir para perguntas e vou acrescentando mais algumas coisas ao longo da nossa live. Tranquilo. Alguma pergunta aí, tá tranquilo? Tranquilo. O Cláudio tá perguntando aqui qual a diferença da rede LAN para o WireLAN. A diferença da rede LAN para o WireLAN, beleza. A rede LAN, como eu falei, ela é feita de forma cabeada. Então, para mim ter uma rede LAN, eu vou usar os cabos, né? Eu vou usar cabo de rede com EJ e fazer toda a estrutura cabeada da minha rede. Já a WLAN, ela é feita via Wi-Fi, é wireless. Então eu vou usar o meio wireless para conseguir fazer esse processo de conexão entre os dispositivos. Lembrando, pessoal, que sem conexão não existe a troca de informação. A internet, muitas vezes a gente pode fazer uma pergunta: o que é a internet? A internet ela é exatamente isso, ela é a conexão das máquinas, seja ela local ou global, né? Então ela é essa conexão feita via cabo de rede e via Wi-Fi, wireless, como vocês preferirem. Fechou. O Pedro está perguntando aqui qual a diferença do HD para o SSD para o M2. Tá. O HD, pessoal, como eu falei agora há pouco, o HD ele é um disco magnético. Ele é um disco magnético. Então ele tem um discozinho aqui dentro dele que roda em alta velocidade, dependendo do HD, se chegar a 7.200 RPM, depende muito do HD. Ele faz essa rotação, fazendo com que grave os dados nesse HD. Ele é mais suscetível a problemas, por exemplo, balancei. Estou usando meu notebook, guardei meu notebook na bolsa, ligado, né? Não desliguei. E aí eu saí, né? E em algum momento eu balanço, né? Tem alguma agitação. Aquela agitação pode causar problema no disco magnético que tem aqui dentro. Já o SSD, ele é um disco eletrônico que utiliza a mesma porta SATA, né? Tem um cabo SATA aqui, ó. A mesma porta SATA para fazer essa comunicação. Só que, diferente do HD, ele é um disco eletrônico. Então, ele não tem nenhum disco dentro dele. Ele é um meio de armazenamento eletrônico. Não existe um disco físico dentro dele. Então, dentro das placas são salvas essas informações. E o M2, que é a última tecnologia de armazenamento disponível, ele também é um disco eletrônico. A diferença é que o M2 ele já não utiliza mais cabo SATA. Ele utiliza a conexão PCI Express para fazer a comunicação com o computador, sendo que o PCI Express ele tem uma trilha específica na placa-mãe. Essa trilha faz com que a velocidade seja maior ainda. Então, se eu me recordo bem, posso não estar enganado, eu acho que chega a ser 4 vezes mais rápido do que um SSD, mais ou menos essa base. Então, essa é a diferença entre o HD, o SSD e o M2. Mais alguma aí ou tá tranquilo? O Igor Tales está perguntando como é o mercado de trabalho para esse profissional aqui no Tocantins. Tá, boa pergunta, Igor. Então, o mercado de trabalho é o seguinte, pessoal. Basicamente, o profissional de TI, de manutenção e suporte, ele vai trabalhar ou para algum comércio, ou para alguma de maneira privada, né? Ele pode trabalhar via CLT de maneira privada, ou pública também, pode fazer concurso público para essa área de manutenção. E também ele pode abrir o próprio negócio dele, ele pode empreender, né? Ele pode abrir o negócio dele e atender. Eu conheço alguns que realmente... A gente tem um aluno aqui que faz o curso de informática que ele trabalha, ele é empreendedor, então ele atende escolas, ele atende comércios e por aí vai. Então tem todo esse ramo para ele poder trabalhar na área, né, de manutenção e suporte informático. Mais uma pergunta do Igor Tales. Ele está perguntando se posso instalar o SSD em qualquer computador? Beleza, boa pergunta, Igor. Então, o SSD, pessoal, diferente do M2, ele pode ser instalado em qualquer computador. Basta que o computador tenha a entrada SATA, que é a mesma entrada que tem aqui a comunicação com esse cabo. Ele tendo essa entrada SATA, ele pode ser instalado em qualquer computador. Já o M2, não. O M2 ele tem uma entrada específica na placa-mãe. Ele faz uma trilha direto para o processador, fazendo com que ele seja mais rápido. Então a placa-mãe tem que ser específica para isso, viu, pessoal? Então tem todo esse processo, mas o SSD é tranquilo. Ele pode ser instalado em qualquer computador, em qualquer notebook. Algumas vezes o notebook não vem com um suporte específico para ele. Você pode trocar o HD pelo SSD, ou você pode tirar o controlador, o drive de CD, DVD e colocar no lugar. A gente coloca um suportezinho e coloca no lugar. Tranquilo. Pergunta aqui:
Estão perguntando se vai ter a matéria de manutenção de fonte chaveada. Tá, boa pergunta. Essa nova grade, ela não vem a matéria específica de manutenção de fonte chaveada. Porém, ela pode ser inclusa, né? A gente pode incluir no meio da grade, ou vamos supor, na matéria de manutenção, vamos tirar ali algumas 20 horas para fazer essa parte de manutenção de fonte chaveada. Inclusive, tem uma fonte aqui, essa fonte aqui, ela é mais específica daqueles gabinetes horizontal. Então a gente vê que ela é menor, quem conhece fonte aí, a gente vê que é menor. E aí é feito todo um processo aqui dentro dele. Quando fala que tem a manutenção da fonte, é a troca de capacitores, transistores e por aí vai. Tem todos os componentes aqui que é feito para fazer essa troca. Então a gente pode incluir na grade, com certeza, dependendo da demanda, para poder colocar para fazer a manutenção de fonte chaveada. Muito bem. O Braulio Souza está perguntando aqui, professor, em que parte do curso vou utilizar esse multímetro? Tá, boa. O multímetro é basicamente isso. O multímetro a gente sabe que é um equipamento que faz, né, os testes de resistência, de voltagem e tudo. Então aqui a gente tem a parte também de continuidade. Então a gente pode usar para testar alguns componentes na placa-mãe, por exemplo, testar o CRM, que é a base de energia que alimenta o processador. Então a gente faz esse teste através do multímetro. Pode testar também todo o processo aqui da fonte, né, a energia contínua que é passada na fonte, para a gente poder ver qual é a quantidade, né, de corrente que está passando. Então a gente tem todo esse processo para ser feito através do multímetro. E também testar cabos, né? É um jeito mais arcaico de se testar cabos, mas é possível de testar cabo também de rede através do multímetro, viu? Fechou. Perguntando aqui, professor, quando se faz a manutenção preventiva, utiliza só o compressor de ar ou tem mais algum fluido específico para limpeza da placa? Beleza, boa pergunta. A questão da manutenção preventiva, ela também pode ser feita através não só de um compressor, algo que limpe a poeira, mas também utilizando álcool isopropílico, isopropanol. A gente utiliza ele para fazer a limpeza, né, fazer a lavagem, porque às vezes tem algum tipo de sujeira que você só sai se passa algum líquido. E também temos o limpa-contato, para poder dar uma limpada nos contatos da placa. Por juntar muita poeira e às vezes você passar o compressor para tirar aquela poeira, infelizmente às vezes acaba sujando um contato. E aí você vem com o limpa-contato para retirar o restante da poeira que ficar, né, da sujeira que ficar. E aí, pessoal, se tiver alguma pergunta, pode fazer, senão eu vou dar continuidade aqui. Tranquilo. Estão perguntando aqui, professor, eu trabalho numa empresa e a sala que fica o CPD é bem gelada. O que significa isso? Por quê? Beleza. Basicamente, pessoal, esse ambiente que fica o servidor, que fica todo o controle de TI, ela é uma sala que ela precisa ser refrigerada. Basicamente, tudo que está lá dentro daquela sala está gerando calor. Então, se está gerando calor, precisa de alguma coisa para resfriar. Principalmente servidores, toda a parte do rack de redes, ele está ali, ele está ligado e ele está interligando tudo aqui dentro. Você está usando serviços que vêm de lá de dentro. Então esse processo ele é fundamental para que se consiga manter a temperatura baixa e os componentes trabalhem perfeitamente. Inclusive, né, a gente vê aí como uma área puxa a outra, né? A gente vê a área de TI sendo ajudada pela área da refrigeração e assim também ao contrário, vai ter também a parte que a área de TI vai ajudar na refrigeração. Então é a interligação das áreas, né? Uma pergunta do Mábio Borges. A partir de que aula já temos contato com as máquinas? A partir de que aula já temos contato com as máquinas, beleza. A questão das máquinas em si, por exemplo, o computador, quero utilizar o computador. O computador em si, eu utilizo já logo no início, né? Porque você vai ter ali algumas matérias que tem a necessidade de se fazer atividades num Classroom da vida, aprender a utilizar ferramentas de escritórios, Word, Excel, PowerPoint. Então, bem no início, você já tem contato. Agora, a parte da manutenção, aí já é mais específico. Aí é quando você vai primeiro aprender o que é cada componente, né, de maneira teórica, e logo após a gente vai para a prática. Mas é importante, fundamental, que a gente tenha esse contato teórico para eu entender o que é, por exemplo, unidade de medida, como é que o computador faz essa comunicação, que quem sabe é através de bits, né? É um outro sistema de numeração.
Então, tudo isso é fundamental para que a gente consiga chegar ao nível de entender o que é a velocidade, por que essa memória é inferior a outra memória, por que esse HD é inferior a outro HD e por aí vai. É um embasamento teórico para que a gente consiga chegar na prática, entender e praticar, ó, fazer, porque a gente precisa fazer, né? A gente precisa botar a mão na massa para aprender. Só que não adianta pensar que vai aprender se a gente ter uma base teórica. Tem que ter uma base teórica bem feita, para que a gente consiga dar andamento, né? Tudo bem. Então, o Mábio está perguntando aqui se dá para fazer manutenção tanto na parte de hardware como na parte de software? Beleza, uma ótima pergunta. Aqui, o nosso foco específico nesse curso é na parte física, né? É mais na parte o quê? Na parte de hardware. Porém, vocês vão estar também qualificados a utilizar um sistema operacional, a fazer a instalação do sistema operacional, porque é fundamental, né? Não adianta eu achar que, vou fazer a manutenção desse computador, mas eu não consigo trocar, por exemplo, o sistema operacional. Então, é fundamental eu entender como é que funciona também, para que eu consiga fazer a formatação, para que eu consiga fazer a instalação de um software, para que eu consiga fazer uma manutenção em um software. Óbvio que você não vai mexer com codificação avançada, não vamos mexer com programação. Você tem uma lógicazinha que é para ajudar na tomada de decisão, mas não temos a programação em si. Então você não vai dar manutenção avançada no software, e sim algo mais superficial, mas sabendo instalar, sabendo formatar, sabendo dar manutenção num software, instalar um drive, por exemplo. Placa de vídeo, você insere ela fisicamente no slot, tem um slot específico para isso. Então você vai entender o que cada slot desse aqui no curso do Senai você vai entender o que cada slot desse representa, o que colocar e o que não colocar, que tipo de processador colocar e que tipo de processador não é suportado naquela placa. E quando você instala uma placa de vídeo, você coloca no slot, você pluga ela e depois você vem com o drive. Inclusive, a placa na caixa vem com um CD. Então, isso aqui é utilizado para fazer a instalação. E é necessário que um técnico em suporte, manutenção e suporte, saiba fazer a instalação do drive. Então, é a junção do físico com o lógico que dá realmente um valor, algo funcional para o cliente. Então, temos também, além do CD, né? Professor, mas quem é que usa CD hoje em dia, né? Quem é que vai instalar com CD? É uma pergunta que vocês podem ter. Realmente, alguns lugares nem drive de CD não tem mais. Alguns computadores já nem vêm com drive de CD. E aí entra a parte de que temos também os sites. O próprio site da fabricante, no caso aqui é a ASUS, você vai lá, entra, vê o manual direitinho, baixa o drive, instala o drive e aí sim vai estar pronto para o uso. Muito bem. Estão perguntando aqui nas perguntas, quanto é que em média ganha um técnico em manutenção? Beleza, ótima pergunta. Bom, o técnico em manutenção, não temos um salário bem específico, mas a gente tem uma média. Uma média de salarial entre R$ 1.700 e R$ 2.500. Óbvio que vai depender de onde você vai trabalhar, como você chegou até ali, evoluções, mas de início é bem isso. Além de você poder trabalhar, né, como CLT ou como funcionário público, você também pode abrir o seu próprio negócio, e aí é algo mais que vai depender da demanda, né? E, pessoal, uma informação bem importante, já falando de demanda, pegando o gancho, é que lá no site do terra.com tem uma seguinte matéria: o mercado de trabalho para esses profissionais está em alta. Então, o mercado de trabalho para o profissional de TI está em alta. Segundo o levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, a demanda de profissionais para essa área até 2025 vai ser de 800 mil profissionais. Então, a gente vê que com a pandemia, que já tem mais ou menos um ano e um pouquinho que passou, a demanda para TI aumentou muito. Aumentou muito por quê? Porque todo mundo começou a trabalhar home office, entendeu a real necessidade do computador, que já era necessário, né? E já tinha, se quisesse aumentar a produtividade, você utilizaria um computador que automatiza o seu trabalho, né? E aí, com a demanda da pandemia, a necessidade para esses profissionais aumentou. Então, se eu tenho um computador em casa, é necessário que eu tenha um técnico que faça manutenção preventiva e corretiva nele. Então, é por isso que a demanda é alta. E isso faz com que a busca no mercado seja maior e que, às vezes, seja mais valorizado. O profissional, quanto mais escasso, mais valorizado ele é. Tranquilo. Professor, você poderia repetir o nome do curso? Tá, o nome do curso é Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.
ele tem a carga horária de 1000 horas e a gente vai iniciar ele vai acontecer aqui no Senai de Taquaralto e vamos iniciar ele previsão de início para o dia 6/2 de 2023 e previsão de término para o dia 15/3 de 2024. Então a primeira parcela, a matrícula, né, vai estar no valor de R$ 49,90 até o dia 27, viu pessoal? 27 é o valor. Venham aqui para o CFP Taquaralto, façam sua matrícula, vocês não vão se arrepender. O curso vai mostrar para vocês como é que funciona essa área de TI, se você tem vocação para essa área, se você tem interesse em conhecer essa área. É uma área em expansão, é uma área que a tendência é sempre precisar mais de mão de obra qualificada para estar dando o suporte necessário, a manutenção necessária para continuarmos, né, evoluindo na área de informática. Isso é algo que nem se debate mais, né? Hoje em dia, basicamente, muitos têm computador em casa, as empresas, comércios, todo lugar que vocês vão tem computador, banco tem computador, hospital tem computador, todo lugar tem computador. E a necessidade de profissionais capacitados para que consiga fazer essa manutenção, para poder fazer esse acompanhamento dessas máquinas é necessário. E aqui no Senai de Taquaralto, eu tenho certeza que vocês vão entrar e vão sair sabendo fazer todo o processo de instalação, reparação, manutenção preventiva, corretiva, utilização dos equipamentos, montagem desses computadores, tudo isso aí vocês vão aprender aqui. Então vocês podem ficar tranquilos e vir aqui para o Senai de Taquaralto. Tranquilo. Tá perguntando aqui, professor, que o José tá perguntando que vai trabalhar cedo e passa na Praça de Girassóis e tem várias secretarias. Ele tá perguntando, naquelas secretarias é necessário ter um técnico em manutenção? Com certeza é necessário. Em todo lugar, né? Hoje em dia pode-se dizer que toda empresa que trabalha em alguma área, ele fica atrás se ele não tiver uma área de TI, se ele não tiver computadores, se ele não tiver profissionais qualificados para se fazer todo o processo. Inclusive, pessoal, assim, isso é de certeza, vocês vão ver em muitos lugares que está abrindo muitas vagas de TI. Todo lugar você vê, ó, tem uma vaga para quem dá assistência, né, dá manutenção e suporte aberta em tal lugar. Então a gente vê que em todo ambiente é necessário, seja de forma CLT, contratado dentro da empresa, seja no estado, né, seja no município, seja como um autônomo. É necessário profissionais qualificados na área. Beleza. Uma pergunta do Max Miller. Vou aprender a montar, desmontar, instalar softwares e programação? Beleza, boa pergunta, Max. Aí que tá, Max. Aqui o nosso foco desse curso especificamente é vocês aprenderem a montar, reparar, fazer a manutenção corretiva, preventiva. Vocês vão entender um pouco de lógica para ajudar na tomada de decisões de vocês, porque é fundamental você ter lógica para tomar decisões. Então, vocês vão aprender um pouco de lógica, mas vocês não vão adentrar na área de programação. Não é o foco do curso. O foco do curso aqui é hardware. Óbvio que vocês vão aprender a instalar, vão aprender a dar uma assistência num software, vão aprender software de escritório, Word, Excel, PowerPoint, que todos precisam entender sobre isso, mas não vão adentrar na área de programação, viu, pessoal? Mais uma pergunta do Mábio Borges. Teremos iniciação à manutenção via redes remotas? Manutenção em paralela, ou este é um curso, ou este é um outro curso? Pode repetir para mim, por favor? Teremos iniciação à manutenção via redes remotas, manutenção em paralela, ou este é outro curso? Beleza. Pessoal, assim, querendo ou não, essa questão de manutenção via SSH remoto, ele é algo que entra, né? Porque, querendo ou não, você pode pegar, né, fazer um acesso remoto. Muitas vezes você está aqui nesse ambiente e tem uma outra máquina em um outro ambiente para você fazer a manutenção. Então, é possível fazer sim através de acesso remoto, utilizando algum tipo de software para fazer manutenção em computador ligado, né? A área remota, computador ligado, você vai dar manutenção ali em sistemas, utilização de sistemas, enfim, algo mais ali voltado para software. Porque na parte física mesmo, a gente tem que ser algo presencial, né? Algo obrigatoriamente presencial. Para você dar manutenção específica, né? A não ser que você tenha algum intermediário para conseguir fazer isso de forma remota. Tranquilo. Pergunta aqui da Ruth. Professor, quanto é que eu vou cobrar pela instalação do Windows? Tá, beleza. A instalação do Windows, pessoal, é algo bem específico. Uma licença do Windows, ela é uma licença cara. E a gente tem que, basicamente, utilizar as licenças corretamente para que seja validado o serviço. Então, essa instalação, ela tem que vir com a licença.
Só a instalação, a mão de obra, basicamente depende muito do profissional, depende muito de quanto tempo de mercado ele tem, a disponibilidade. Mas uma base, hoje em dia, é R$150 a manutenção de um computador. Ou melhor, a instalação de um sistema operacional. Lembrando que a gente tem que trabalhar de acordo com as licenças. O Windows é um software pago e tem que ter licença para ser instalado. Então, se você tem licença, você vai entender qual é o valor da licença, passar para o cliente e cobrar a mão de obra. Basicamente isso. Pergunta da Nightline. Preciso ter algum conhecimento na área para poder adentrar no curso? Beleza, boa pergunta. Pessoal, esse curso, ele vai te capacitar do início, se você não tem nenhuma noção de informática, de manutenção, ele vai te capacitar do início, você pegar a base, até a parte que você vai chegar com excelência para fazer a manutenção da máquina. Então, todo o processo, ele é basicamente do início. Então, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, nada. Você pode chegar aqui totalmente sem entender da área e vir fazer o curso para aprender como é que é feito todo o processo de manutenção, de suporte, por aí vai. Inclusive, interessante a pergunta vindo da Latinane, porque assim, é uma área que eu sinto falta de mulheres na área. E assim, mulheres entrarem na área é algo importante para que a gente consiga também suprir o mercado. O mercado ele tem uma demanda específica e ele precisa também de mulheres na área. Então venham fazer sua matrícula e entre aqui no curso de técnico de manutenção e suporte informática aqui no Senai de Taquaralto, pessoal. Pergunta do Braulio Souza. É necessário fazer estágio para concluir o curso? Boa! Então, pessoal, hoje em dia não é obrigatório você fazer estágio para concluir o curso. É óbvio que, como está acontecendo hoje em dia, a gente tem um estagiário aqui que é daqui do curso do Senai, a gente tem um estagiário de TI que ele faz o curso técnico aqui no Senai e isso acrescenta no seu currículo. Isso vai fazer com que você ganhe experiência, com que você vá pro chão de fábrica e entenda como é que acontece, né? Você vai chegar lá no ambiente, você vai trabalhar, vai entender como é que é as demandas de TI. E TI é uma área, realmente ela é muito, como é que pode dizer assim, ela é muito cobrada. A gente sabe que o tempo todo tem demanda de TI dentro da empresa. Então não é obrigatório, porém é importante e abre vaga para que você consiga também um estágio na área enquanto você está cursando aqui no Senai, viu? Quais serão os horários do curso? Tá, horários do curso. O curso inicia às 19 horas e termina às 22. Então, todos os dias, de segunda a sexta, inicia às 19 e termina às 22. Venham fazer a matrícula de vocês aqui no Senai de Taquaralto. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o SAC 63 32 25 1800. Então, venham para cá para o Senai, façam a matrícula de vocês, não irão se arrepender, vocês vão aprender como é que é feito todo o processo de manutenção, suporte e vão sair daqui profissionais capacitados. Então o Senai, ele hoje em dia referência. Digo em questão de ensino técnico, o Senai é referência. Então venham se capacitar aqui dentro, abram as portas para o mercado de trabalho e inicie, né, numa área, escolha uma área e inicie. Hoje estou aqui para mostrar para vocês o curso técnico em manutenção e suporte. Mas aqui no Senai temos várias outras vagas, então fiquem à vontade, pode ligar no SAC, pode vir aqui no Senai e façam suas matrículas, viu pessoal? Até dia 27 vai estar R$ 49,90 a matrícula, então venham e façam as matrículas, viu pessoal? Tranquilo. Uma pergunta do Igor Tales. Esse curso envolve a área de redes industriais? Beleza, redes industriais. Não é assim, não entra tanto em questão de redes tão grandes, mas a rede industrial, dependendo da rede local, você vai estar capacitado para fazer ali uma manutenção, um suporte numa rede. Óbvio que você tem que estar, aqui o foco, né, é mais a manutenção, só que você vai ver uma base de redes. Então essa base de redes pode servir para que você consiga basicamente clipar um cabo, puxar os cabos e fazer todo esse processo de manutenção. Talvez não exatamente industrial, até porque dependendo do local, a gente tem também alguns outros cursos que vão te capacitar melhor. Mas óbvio que vocês vão ter uma base de redes. Lembrando que o foco sempre é em manutenção, mas a base de redes ela vai ser também ministrada, viu pessoal? Tranquilo.
Então, fechou? Pessoal, então assim, agradeço vocês, valeu. Qualquer coisa, o número 6332251800 vocês vão estar ligando aqui no saque, vão estar pegando mais informações. Agradeço a presença de todos e é isso. Valeu, pessoal.